continuando aqui os nossos trabalhos, vamos passar agora a parte complementar do nosso encontro com o comandante Fábio Bittencourt, que vai tratar sobre a segurança da informação digital. Esse é o tema, portanto, agora do momento, em complemento aos estudos. Bom, senhores e senhoras, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite do Clube Naval e do Centro de Tecnologia, Engenharia e Matemática de proferir essa palestra aqui nesse lindo salão, nessa casa milenar, e diante dessa seleta plateia aqui, onde eu vejo ex-chefes navais, colegas de trabalho e também pessoas que me inspiraram desde jovem, dentro e fora da sala de aula. Então, o nosso tema a ser tratado hoje vai ser segurança da informação digital de uma forma genérica. Eu não vou falar em urna, não vou falar sobre o sistema eleitoral, mas vou fazer uma viagem pelo mundo da internet de uma forma que muitos poucos conhecem. Tá? E o que a minha palestra tem a ver com a ideia inicial da urna digital? O meu objetivo é levar os senhores um ponto de interseção entre a minha palestra, né, e o tema que nós estamos abordando aqui, é tentar levar os senhores a uma reflexão que, embora a gente tenha segurança nos sistemas, tenha sistemas criptográficos, existe um fator que muitas das vezes foge do nosso controle técnico. Que é, como os senhores podem ver ali, o fator humano, que ele atua em duas vertentes. Uma pela falta de conhecimento das pessoas, por ingenuidade, inocência, que não conseguem manusear as informações com a segurança necessária. Tá? E a outra, pelo excesso de conhecimento de alguns programadores. São pessoas que têm conhecimento de sistemas operacionais, redes de computadores, linguagens de programação, que acabam por invadir os sistemas, cometer fraudes, em busca de fama, poder e, muitas das vezes, por motivo financeiro. Então, para começar essa nossa viagem pela internet, eu vou apresentar aqui como funciona o controle da internet do Brasil. Tá? Nós temos o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet. Tá? Tem um órgão executivo associado a ele, que é o Núcleo de Informação e Coordenação, e vários órgãos controladores, Registro, CERT, CETIC, CEPTRO, CIWeb e EX. O nosso foco vai ser no CERT, que é o órgão que realmente trata de segurança da informação na internet. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente poder conhecer. O CGI, que é o órgão máximo da internet no Brasil, ele é composto de 21 membros, sendo uma parte do setor governamental, uma parte do setor empresarial, que também é interessado, do terceiro setor, né, que são fundações, setores que não são nem do governo, nem ligado a empresários, a comunidade científica e tecnológica, né, a academia, de uma forma geral, e um membro notório saber em assunto internet. Então, essa é a cúpula das decisões da internet do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Registro.br. Registro.br é um site. E eu considero, quando a gente trata de segurança de informação, a atuação dele muito importante, porque é a partir dele que nós conhecemos quem é quem na internet. Temos hoje, na internet brasileira, sobre o Registro.br, desculpa, hoje não, no dia 24, quando eu montei essa apresentação, 24 de agosto, 3.982.943 sites registrados.
Desculpa, não são sites, são domínios registrados. O conceito é diferente. Temos também estatística no último mês de como foi o acompanhamento desse registro de sites, como é o crescimento. Só para os senhores terem uma ideia, essa base aqui está em 3.960.000. Nós tivemos aqui praticamente 20 mil sites registrados no último mês. E aqui, uma curva desde 1996, desde a implantação da internet no Brasil, como uma curva que representa a criação dos sites até a gente chegar a esse número aqui no dia 24 de agosto. Tá? Então, reparem que o que a gente pode observar nesse gráfico aqui é o crescimento do número de domínios, o crescimento da internet do Brasil. Isso aqui é uma outra informação bastante interessante. A internet ela deveria ser muito mais organizada do que ela é. Hoje nós temos um estereótipo de que tudo na internet é www.algumacoisa.com.br. Não deveria ser. Tá? Daqueles 3.800.000 domínios, 3.600.000 são categorizados como .com.br. Mas deveria ser muito mais organizado do que isso. Tá? Nós temos tipos de domínio para universidades ou entidades ligadas à educação, pouquíssimos registrados, mas existem. E domínios específicos para cada categoria, artística, de ecologia, de empresários. Temos domínio para profissionais liberais, que também é muito pouco usado. E temos até domínio por cidade. Tá? Uma curiosidade aqui, o domínio Nova Iguaçu, o que deveria aparecer na internet, o que realmente aparece para aqueles 29 domínios registrados, é o número 9guaçu.br. Tá? Isso facilitaria bastante a vida de quem está navegando a internet, mas até hoje não é utilizado. Espero que daqui a algum tempo a gente aproveite mais essa maneira de organizarmos a internet. Existem domínios para pessoas jurídicas. Alguns sem restrição e outros com restrição. Tá? Com restrição normalmente se refere ao governo. Tá? Aqui é o site oficial do Brasil, brasil.gov.br. Nosso site da Marinha, do Exército, que utilizam o domínio .mil.br, que é reservado às Forças Armadas, e da Aeronáutica. Só exemplificando aqui. E também não poderia deixar de colocar do Clube Naval, que utiliza o domínio .org.br, que é um domínio destinado a pessoas jurídicas também, com fins não lucrativos. Né? Já aproveitando, fazendo a propaganda da palestra de amanhã, da Semana da Pátria, 5 de setembro. E uma outra curiosidade aqui, que nós temos a sede do Departamento Esportivo do Clube Naval, o Piraquê, com uma maioria que deve conhecer. Se os senhores digitarem www.piraquê.com.br, vai parar lá na fábrica de biscoito. Então, por isso, esse é mais um motivo que nós usamos o piraquê.org.br. Tá? Isso aqui, o que isso aqui tem a ver com segurança da informação? O nosso conhecimento de domínio, a gente conhecer domínio, porque os senhores vão ver mais adiante o caso dos bancos. Os bancos, pouquíssima gente sabe, mas eles deveriam obedecer a um domínio .b, o nome do banco, .b.br. Tá? Por uma questão de segurança, para a gente ter certeza de que o site que nós estamos acessando, aquele domínio, pertence realmente ao banco. E na prática, nenhum dos 4 bancos que eu testei
passou no teste. A Caixa, ela realmente tem o domínio .b.br, mas está em um ambiente não seguro. E o registro.br obriga o uso de certificado digital. O Itaú.br é a mesma coisa. Já o Banco do Brasil e o Santander, os dois caíram num caso em que existia o domínio .b.br, mas são automaticamente direcionados para o .com.br, que é o que a gente está acostumado a utilizar. Por que é tão importante conhecermos o domínio? Isso daqui é um caso real. Isso aqui é a minha caixa de entrada de mensagens. Itaú informa, por motivos de segurança, seu acesso foi bloqueado. Já fico preocupado. Realize o desbloqueio acessando http://itaú-tech30horas-techsupport.rol.es. Eu, olhando inocentemente, acho que, bom, estou com problemas no banco. Mas agora que eu conheço um pouquinho de domínio, eu sei que não é bem assim. Esse domínio é lá na Espanha, é o .rol.br, isso daqui é um subdomínio dentro do rol.es. Então, estão tentando jogar uma fraude em cima de mim. Um outro caso muito comum em banco são os perfis falsos no Facebook. Como está apresentado aqui o perfil falso do Banco do Brasil. Tá? Aqui, tecnicamente, a gente chama isso aqui de tentativa de phishing. Tá? Ele joga uma mensagem para mim, prezado cliente, e evite o bloqueio imediato do seu cartão. Acesse http://app.mobilebb.cf. CF é um domínio da República Centro-Africana, não tem nada a ver com o Banco do Brasil. Então, seria outra armadilha aqui que nós cairíamos facilmente. Eu, olhando rapidamente aqui, eu que já tenho alguma experiência, posso até cair. Mas como eu já conheço, como conheço o jeito, né, que os hackers utilizam para as tentativas de fraude, eu já olho com bastante atenção, presto atenção do domínio e não caio mais nessas armadilhas aqui que são colocadas para a gente. Dentro do registro.br tem uma outra ferramenta bastante interessante, chamada Whois, que, como o próprio nome quer dizer em inglês, a gente tem condições de saber de quem é aquele domínio, a partir de quem está registrado aquele domínio. Então, essa é a página do site e qualquer um pode fazer a consulta. Então, fiz a consulta, claro, do Clube Naval e recebi a resposta aqui. O titular do domínio clubenaval.org.br é o Clube Naval, o responsável, comandante Tito Lívio Correia Sodré. Está tudo certinho, tudo registrado da forma correta aqui. Tá? E qualquer site.br, eu vou ter que ter um responsável que está registrado e posso ter a informação dele através dessa ferramenta do Whois. CETIC, vou passar muito rapidamente sobre CETIC, que fala sobre indicadores. São pesquisas realizadas pelo CGI para saber como a tecnologia está sendo usada por domicílios, por escolas, por empresas no Brasil, por região. A pesquisa é bastante parametrizada. Tá? Então, a gente consegue, inserindo os parâmetros aqui, a gente consegue ver qual tipo de equipamento e qual a região e a porcentagem que ele é utilizado. Tá? Uma curiosidade, aqui na pesquisa que eu fiz, foi que 100% das famílias com mais de 10 salários mínimos possuem televisão. Tá? Eu pensei, vamos ver se para celular também vale. Nem toda família com mais de 10 salários mínimos possui celular. Então a gente vê aqui alguma resistência, né, eu não sei a explicação para o uso do celular. Não cheguei a um número de 100%. Isso aí influencia
porque eu não posso partir do princípio que toda família, em cada domicílio do Brasil, existe um celular. Septro, redes e operações, também é bastante interessante e tem segurança aqui. Eu vou mostrar onde. Aqui é feita a medição da qualidade. Existem alguns sites que fazem a medição da qualidade do nosso sinal de internet na nossa residência. Tá? Aqui é o site oficial para a gente fazer isso. Tá? Então, eu fiz um teste, 6,5 megabits por segundo, de download, 520 kilobits de upload, tudo normal. A minha internet não é grande coisa, não é nada demais assim. E aqui é um teste, uma amostragem mais ampla, tá, de como a internet, o sinal da internet está distribuído no Brasil. Esse aqui é um mapa interativo, um mapa de calor. Então a gente pode ver aqui nas grandes capitais, nós temos sinais de internet mais fortes. Eu tenho aqui duas opções: internet pela rede de celular ou internet banda larga. Tá? Eu tenho um zoom aqui no Rio de Janeiro e tenho um zoom maior ainda na Marinha, que é o nosso ponto de interesse. Tá? Então, cada círculo desse daqui, dependendo da cor, representa a qualidade do sinal de uma determinada operadora nessa região. Tá? E aqui eu tenho a medição feita pelo órgão responsável, o CIMET, do Septro, que é responsável por essa pesquisa. E aqui eu tenho todas as operadoras, com seus respectivos sistemas autônomos, aqui no número de sistema autônomo, e eu posso, clicando aqui em cada operadora, ver qual o melhor tipo de sinal. Isso aí serve para mim de subsídio para eu escolher, bom, se eu trabalho aqui no centro da cidade, perto da Marinha, qual operadora que eu vou usar? Aí eu vou escolher, seria a Vivo, né, que é a Telefônica, a Claro, a Oi. Vai depender da quantidade de aparelhos que eu tenho aqui com a melhor qualidade de sinal. Passar um pouquinho aqui mais para tecnologias web. Também vou falar... Bom, voltando aqui, falando um pouquinho sobre NTP e IPv6, para não deixar passar em branco aqui. NTP também é muito importante em questão de segurança da informação, porque o NTP é um protocolo com que a gente faz com todos os servidores conectados a essa rede que utiliza esse protocolo têm o mesmo horário. Tá? Eu mesmo já tive que fazer várias perícias em computadores em que o relógio do computador foi trocado. Não sei se os senhores se recordam que anteriormente, quando a bateria do computador ficava fraca, tinha que entrar no setup toda hora, atualizar o horário. Agora não. Agora, a partir do momento que o computador se conecta na internet, que a grande maioria dos nossos computadores estão, esse protocolo aqui é o responsável por manter um horário único em todas as redes do mundo, claro, respeitando os respectivos fusos horários. E o IPv6 também já é mais de uma pesquisa, já é uma realidade. Os blocos de endereçamento IP são normalmente o endereçamento IP hoje são 4 blocos de números. Né? Isso, logicamente, um dia vai acabar. Então, nós já temos agora o endereçamento IPv6, que são 6 blocos, que vai aumentar bastante a quantidade de redes disponíveis para operação na internet. Agora sim, vamos lá para CWeb, que é a parte de tecnologias web, que hoje em dia está trabalhando está pesquisando HTML5, que é a nova linguagem da internet, das nossas páginas, né? Também tem um projeto de dados abertos, que é a famosa transparência que nós temos na internet, acessibilidade da web, que preparar nas nossas páginas, né, para pessoas com necessidades especiais, o governo eletrônico, está crescendo cada vez mais, internet das coisas e web semântica.
Troca de tráfego. Aqui também tem alguns fatores muito importantes aqui para a segurança da informação. Tá? O X.br é um consórcio de entidades que tem interesse que o tráfego da internet seja melhor, que a internet funcione bem. Então, eles utilizam linguagem de protocolos de roteadores para fazer o roteamento da troca de tráfego. Se observa que um determinado backbone está sobrecarregado, os roteadores conversam e eu consigo desviar esse tráfego por outro local. E nesse site eu consigo ter uma ideia aqui, em várias cidades, de como funciona o tráfego da internet. Por exemplo, Manaus. Nesse período de tempo aqui, meu tráfego em megabits por segundo começou aqui com 0,8 gigabits por segundo, foi baixando aqui no período da madrugada, depois foi subindo, teve um pico, depois voltou ao normal, à média. Tá? Então, é uma determinada regra de comportamento. Aqui, Aracaju. Eu consigo ver aqui no gráfico semanal que eu tive um pico, um determinado pico. Então, para o analista de segurança, isso daqui é uma informação importante, porque teve uma mudança no comportamento do tráfego aqui. Então, é importante que ele vá verificar o que aconteceu nesse período de tempo aqui que aumentou o tráfego da rede. Teve um pico aqui mais demorado, depois um pico rápido de 2 gigabytes. E aqui, finalmente, nós temos aqui o tráfego do Rio de Janeiro. Normal, obedece o padrão das outras cidades aqui, só que numa proporção muito maior, quase chegando a 1 terabyte aqui, 800 gigas. Finalmente, vamos chegar aqui ao órgão que realmente nos interessa, que é o CERT.br, que é o Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança. Ele trabalha basicamente nessas áreas de atuação. Articulação. Bom, ninguém pode tomar conta da internet sozinho. Então, eles se articulam. De que forma? Órgãos de diversas empresas, diversos órgãos do governo se juntam para quê? Para reportar acidente, para estudar, para enfrentar junto as ameaças. E um dos órgãos que fazem parte dessa articulação, dessa rede, é o nosso CETIM, o Centro de Tecnologia de Informação da Marinha. Temos também em Brasília o CETIR da FAB e do CCTIR do EB. Quer dizer, as Forças Armadas estão realmente imbuídas nessa guerra cibernética, né? Na questão da segurança da informação. E de que forma isso daí é feito? Toda vez que é recebido um alerta sobre um incidente, ou um incidente seria um quase problema, ou um problema de segurança da informação, é emitido um alerta. É colocado na página do CERT e automaticamente todos eles são comunicados para trocar informações, né, para que a situação normal se regularize o mais rápido possível. Apoio à recuperação. Aqui eu vou mostrar alguns ataques. Tá? Esse ataque aqui é desse ano, bem recente, em que o site da Prefeitura de Juazeiro foi hackeado pelo Darkron, um hacker chamado Darkron. Tá? Esse tipo de ataque aqui é o defacing. Ele é basicamente busca de fama e de protesto por algum motivo, muitas vezes político. Aqui ele também hackeou a Prefeitura de Blumenau, deixou o recado dele.
Tá? Não fez nada, ele só desconfigurou o site, a página principal, e deixou a fama, teve os minutos de fama dele. Outros tipos de ataque, por motivos financeiros, notícia daqui da CIA é hackeada e vazam dados pessoais de clientes. Tá? Isso daqui é muito, muito comum, porque a partir de dados de cartão de crédito é fácil fazer compras na internet. Né? Então, eu posso dizer que a maioria dos casos de fraude hoje da internet envolvendo nós, cidadãos comuns, são feitos com o número de cartão de crédito. E que muitas vezes esse problema é fácil de resolver conservando, né, guardando os 3 últimos dígitos que estão atrás do cartão de crédito. O código de verificação de segurança, o código de segurança em alguns cartões, acho que no American é na frente, são 4 dígitos que toda compra é pedido para a gente colocar como forma de autenticação desse cartão. Tá? Então, se colocar uma etiqueta, ou então não deixar as pessoas terem acesso àquele código, nós já estamos nos preservando de muitos problemas. Um outro tipo de ataque, que é o DDoS, o Distributed Denial of Service, tá? Em que o hacker ele faz várias máquinas trabalharem para tirar um servidor do ar. Tá? Esse daqui foi o maior já registrado. Os senhores viram que a quantidade de tráfego do Rio de Janeiro não chegava a 1 tera. Esse ataque é como se toda a cidade do Rio de Janeiro, acessando a internet ao mesmo tempo, estivesse atacando um único servidor, que é o GitHub, que é um site de code sharing, onde programadores do mundo todo compartilham linhas de programação. Sofreu esse ataque aqui em março e foi registrado como o maior da história em intensidade. Esse aqui talvez tenha sido o mais famoso por ter influenciado o maior número de pessoas. Foi o DIN Cyber Attack de 2016. Tirou vários sites do ar da costa leste dos Estados Unidos e também da Europa. E entre esses sites destaca o site da Sony, né, do console do PlayStation, Airbnb. E outra curiosidade sobre esse ataque é que foram utilizados alguns... Não foi utilizado só computador, foram utilizados câmeras, alguns artefatos que utilizam a internet das coisas para fazer esse ataque, né, para conseguir, para fazer acesso nesses servidores para que ele fosse retirado no ar. Então foi um ataque bastante maciço também. Esse daqui é interessante e os senhores devem se lembrar. Foi bem recente. Políticos brasileiros têm um WhatsApp clonado e desconfiam de grampo em aplicativo. Mas a tecnologia GSM, que é o chip que nós utilizamos no celular hoje, não é a prova de clonagem? Sim. Não é como antes, na tecnologia CDMA, que o número do telefone e o código para se implantar um número no telefone que trafegavam na rede. Agora a gente não tem mais, é um chip único. Aí nós tivemos o famoso fator humano, a fraude interna, né, que chegaram, convenceram um empregado de uma empresa, a fraudar, a gravar esse número no chip e entregar o número de chip para o fraudador. Aí o que ele fez? Assumiu o telefone e o WhatsApp dos políticos, né, um dos que foram atingidos aqui foi o Carlos Marum, o Eliseu Padilha também, acho que é governadora do Paraná, e começaram a pedir para que ela transferisse dinheiro para uma determinada conta. Bom, se eu tenho o WhatsApp da pessoa, o governador do Paraná está pedindo para eu fazer uma transferência de dinheiro, eu não tenho dúvida. Então, muito dinheiro foi perdido em fraude com esse tipo de operação aqui. Tá? E o que aconteceu? O GSM é tão confiável que as pessoas não desconfiaram
que o telefone podia ter sido clonado. O CERT também apresenta algumas estatísticas de ataques. Então, total de incidentes reportados por ano. Então, em 99, nós tínhamos 3.000 incidentes. Esse número foi crescendo, à medida que a internet foi crescendo, o número de sites, o número de serviços oferecidos também. E tivemos um pico aqui em 2014, bem diferente dos outros anos. Mudou um pouquinho no comportamento aqui da nossa curva. O que aconteceu em 2014 no Brasil? Copa do Mundo. Exatamente. O Brasil estava no centro das atenções e atraiu muitos hackers aqui. Então, tivemos ataques ao site da patrocinadora, aos sites oficiais da FIFA. Por mais que nós tenhamos nos armado contra os ataques, nós tivemos. Reparem que esse número aqui conta incidentes. Incidentes também contam como tentativa de ataques, não os ataques que foram bem-sucedidos. Outra curiosidade aqui que reforça a importância de conhecermos o domínio é o tipo de incidente reportado. A maioria por páginas falsas. É aquele phishing, que a gente envia uma mensagem forçando o usuário a acessar uma página falsa, e quando chega nessa página falsa tem acesso às informações, aí ele realiza a fraude. E o número de incidentes reportados por origem. Outra curiosidade que nós temos aqui. 52% basicamente tem como origem o Brasil. Em segundo lugar aparece o Vietnã. Terceiro lugar, Estados Unidos, China, Paquistão, Japão, Índia, França e Turquia. Isso aqui é o top 10 de países que realizam ataques cibernéticos aqui no Brasil. Treinamento e conscientização também são responsáveis por proferir vários cursos, colocam documentações na rede, porque o principal estratégia que eles usam é divulgar os ataques. Quanto mais eu divulgar o que está acontecendo, melhor para mim, melhor para o órgão de defesa. E, finalmente, aqui, uma outra atividade, análise de tendências. Como é que é feito isso daqui? Através dos honeypots e dos spampots. Alguém tem ideia do que significa um honeypot? Como o próprio nome diz, é aquele pote de mel, é uma isca para o hacker tentar invadir. É um site que chame a atenção dele, onde está preparado algumas armadilhas que o fraudador vai achar que ele está se dando bem, mas na verdade ele está sendo estudado sobre a forma de ataque que ele está sendo usado. E com isso, o CERT e os outros órgãos aprendem um pouquinho mais sobre o modus operandi dos hackers, de como eles estão se comportando na hora de invadir o site. Aqui é uma distribuição de alguns, que é claro que o CERT não vai entregar todos de bandeja, de alguns honeypots no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Eletrobras, a Eletronuclear, a Embratel, o FRJ, Vivo, servem de laboratórios para aprendizado de como se faz um ataque. E esse daqui é um tipo de honeypot mais radical. Esse aqui, muito pouca gente conhece, é o John McAfee, que é o dono da empresa que fabrica o antivírus que a maior parte de nós utilizamos. Então ele fez um desafio, que quem invadisse a carteira de criptomoedas ganhava um prêmio, acho que era $250 mil, e realmente conseguiram. Não conseguiram roubar a criptomoedas, fazer a transferência, mas conseguiram acesso a todos os dados. Bom, agora,
como toda palestra sobre segurança de informação, não pode ser só PowerPoint, né? A gente tem que fazer uma simulação de um ataque, mostrar alguma coisa na prática, como funciona. Inicialmente, eu tinha planejado com o analista de sistema Alex, que é meu braço direito lá no Piraquê, para o desenvolvimento de todos os sistemas, que produzisse um script e transmitisse por SMS, e esse script se instalasse num celular, que desse acesso à câmera e às fotos. Tá? Só que, de tanto a gente fazer experiência, né, a operadora conseguiu captar esse script e classificou ele como uma ameaça. Então, nós não conseguimos. Então, eu vou utilizar aqui um programa que faz basicamente o que essa ameaça que a gente tentou simular faz, que é ter acesso à câmera. Como esse daqui é um programa oficial, ele não tem. Eu escaneei aqui o QR Code dele, e com isso eu concedi àquele programa o acesso ao meu computador. Tá? Aqui eu fiz de forma consciente, mas isso poderia ser feito de forma fraudulenta. Atualiza. Pronto, a partir desse momento, o programa já tomou conta do meu celular. E na prática, nos ataques, isso é que é feito. A partir do momento, no programa, aonde quer que eu esteja, em qualquer parte do mundo, pela internet, eu tenho acesso à câmera do meu celular. Também teria acesso aos meus arquivos, às minhas fotos, as minhas músicas, vídeos, e assim que acontecem os ataques a celular. Então, isso aqui é uma simulação que a gente fez, não exatamente como a gente queria, mas dá para dar uma ideia que a fragilidade, né, do equipamento, quando a gente clica no programa errado, no programa malicioso. Vamos voltar para a apresentação. E para terminar, eu gosto sempre de utilizar nas minhas apresentações a ficção. Então, eu gosto muito de filmes. Recentemente, eu fiz uma palestra comentando o filme O Círculo, de 2017, que representa fielmente a influência que o Google exerce sobre nós, sobre a falta de privacidade, né, quando nós acessamos nossa conta no Google, né? Ele conhece muito da gente, às vezes até mais do que nós. Então vou passar aqui um pequeno trailer de um filme de 1995, tá? Onde um visionário preveu que em 2021, quem dominasse a informação dominaria o mundo. Good morning. This is your wake-up call. The year is 2021. It is no longer safe to transmit information. Phones, computers, and satellites are all vulnerable. But there is a solution. Your storage capacity? I can carry nearly 80 gigs of data in my head. Input the data into the brain of a human courier, like Johnny Mnemonic. Hit me. What are you doing? Making a long-distance phone call. I've got the goods, Ralphie. Now I just want to get them out of my head. Now, in a future, we locked on him, where those who control the information control the world. I've been charged with recovering the head of the mnemonic courier. Everyone wants what is stored in Johnny's head. Double cheese anchovies? For the future's most wanted fugitive.
Keanu Reeves. You can't shoot me. Not in the head. Johnny Mnemonic. E esse filme me marcou muito, que nessa época servia na diretoria de telecomunicações. Então, após o nosso diretor à época, o saudoso Almirante Raul, assistir esse filme, ele chegou para a equipe e falou: precisamos arrumar um método de transmitir a nossa informação com mais segurança e mais modernidade, né? Já que naquela época a gente ainda utilizava isso daqui, as máquinas criptográficas que eu trouxe aqui para colocar em exposição. Mas CX52, CPU-Uno, foi aí que deu origem ao Argus, né? Nos tornamos uma das primeiras organizações a ter uma infraestrutura de chave pública, né? Tudo foi por causa desse filme. Ele chegou e se viu obrigado a tomar uma decisão. Não, nós precisamos melhorar o nosso sistema de transmissão de informação, de criptografia. A gente precisamos fazer um jeito que nossos oficiais consigam chegar com a informação em outro lugar de forma segura. Isso é do quê? Do radar? Pro radar? E autêntica. Daí nasceu o Argus. Bom, senhores, espero ter conseguido passar alguma informação. Eu considero hoje a segurança da informação uma disciplina bastante importante, né? Não a nível pessoal, mas a nível empresarial e até a nível de nações, né? Tanto é que hoje é considerada a quarta dimensão da guerra, o ciberespaço. Uma guerra que nunca foi declarada, nem vai ser, mas ela existe todo dia e influencia todos nós, né? Hoje nós temos aí a todo momento tentativa de invasão de sistemas de banco, tentativas de invasão de sistemas de radar, de sistemas de usinas atômicas, como nós já tivemos experiências, e essa guerra realmente existe, nós precisamos estar preparados para nos defender. Muito obrigado pela atenção.